E aí, pessoal, o professor Jonathan aqui, continuando a disciplina de cálculo 3. Hoje a gente vai falar sobre equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, lineares e homogêneas. Agora, quando a gente vai fazer equações de segunda ordem, o que define a ordem de uma EDO é a maior derivada. Então, se a gente está falando que vai fazer de segunda ordem, então a maior derivada que vai ter é uma derivada da segunda. As EDOs de segunda ordem, elas vão ter esse formato aqui. Elas vão ser lineares porque essas funções que estão aqui têm que ser linear. E caso esse Rx, que é esse finalzinho aqui, ó, ele seja igual a zero, então a gente pode falar que essa equação ela é de segunda ordem e ela é também homogênea. Se eu tiver uma função aqui, então ela é não homogênea. Então aqui está a equação genérica, né, que a gente passou. E aí nessa aula a gente vai usar um método em que essas funções aqui são constantes. E também nesse método que a gente vai aprender hoje, a gente vai trabalhar só com a EDO que é homogênea. Então esse Rx aqui ele tem que valer zero. Então nossa equação ela vai ficar com uma cara mais ou menos assim, ó. Eu vou ter funções constantes que estão multiplicando aí pelas derivadas. No lugar do Rx eu coloquei zero. Se a gente observar aqui, ó, na mesma função eu tenho uma derivada da segunda, uma derivada da primeira e a própria função. Então, para a gente encontrar uma função característica que ajuda a gente a encontrar essa solução, a melhor função que a gente pode usar é uma função exponencial, porque conforme a gente vai derivando, ela vai voltando sempre nela mesma. Então, se eu usar essa função e elevado a mx, se eu derivar ela, fica e a mx. Como eu tenho uma derivada da interna ali, né? Eu derivo a interna por regra da cadeia, aparece um m aqui, se eu derivar de novo aparece um m quadrado. Se a gente aplicar esses valores de y, né, na função ali, ela vai ficar com essa cara aqui. Como a gente tem e a mx em todos, eu posso colocar em evidência, e esse mx que ficar em evidência aqui eu posso passar dividindo. E aí no final o que vai sobrar para a gente é uma equação de segundo grau. Então, se a gente conseguir descobrir essas constantes aqui, a gente fica mais fácil, né, para a gente conseguir resolver nossa EDO de segunda ordem. Nas EDOs homogêneas, elas têm uma solução geral e normalmente elas vão ter essa carinha aqui, ó. Como a gente vai ter mais de uma função aqui, por exemplo, esse p de x e esse q de x, isso acaba acontecendo que nós teremos duas soluções possíveis, esse y1 e esse y2. Por isso que a gente consegue aplicar eles aqui na solução geral para a gente poder encontrar esse y, para depois achar o y' e o y duas linhas. Então, como a gente vai ter que trabalhar com essa equação, né, de segundo grau para a nossa resolução, vamos dar uma lembradinha aqui que para nós encontrarmos as raízes, né, dessa equação e descobrir os valores possíveis de m, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai encontrar o m1 e o m2, cada um para um sinal aqui, né, um para o mais e um para o menos. O delta da fórmula de Bhaskara a gente encontra por essa relação, b ao quadrado menos 4ac. E aí, esse delta ele pode ter sinais positivos, negativos, ou ele pode ser simplesmente zero. Então, quando o delta for maior que zero, as raízes, né, nesse caso os valores de m, eles vão ser do conjunto dos números reais e vão ser diferentes entre si. Se for igual a zero, as raízes serão iguais. Se for menor que zero, as raízes vão ser complexas. Então, a gente vai ter que trabalhar com números imaginários. Então, a nossa solução geral tem esse formato e a gente precisa desenvolver aí os valores para a gente encontrar essa solução. Então, o formato que essas funções y vão ter vai depender do delta que a gente encontrar. Então, se a gente encontrar um delta positivo, essa solução geral vai ter esse primeiro caso aqui. Então, a gente vai ter o y1 e o y2 vão ser funções exponenciais. Caso o delta seja igual a zero, a gente cai nesse segundo caso aqui. O que vai mudar? O y1 vai ser a função exponencial e o y2 eu vou ter um x multiplicando a função exponencial. Se cair no terceiro caso, que é para delta negativo,
Aí nós iremos usar essa equação aqui. Então, o y1 e o y2 vai ser esse cosseno e esse seno, ambos multiplicados aqui por esse exponencial. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aí de cada um, que vai com números, vai ficar mais fácil da gente entender. Então, o primeiro caso, a gente tem essa EDO, ela é homogênea, está igualada a zero, e ela é de segunda ordem. A gente tem um y duas linhas, e as funções aqui são constantes, que é exatamente o método que a gente acabou de ver. Então, para encontrar a função característica, né? Então, o valor que acompanha o y é o a, o y duas linhas é o a, o que acompanha y' é b, e o que acompanha y é c. Então, a gente escrevendo, né, naquele formato que a gente desenvolveu, vai ficar desse jeito. Então, a gente pode desenvolver aí os coeficientes por Bhaskara. Então, a gente pode fazer primeiro o M1. Então, aplicando aqui, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 20. Né? Então, menos B é menos 1 aqui, então fica menos 1. E aí eu vou somar com os valores do delta, que é b ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. C é menos 20 dividido por 2 vezes o a. Então, aplicando esses valores e resolvendo, a gente vai encontrar que o M1 é igual a menos 4. Se a gente fizer depois com o outro sinal, a gente vai encontrar também que M2 é igual a 5. Então, a gente precisa fazer isso aqui uma vez com o sinal positivo, uma vez com o sinal negativo, para a gente encontrar as raízes. Como as raízes foram diferentes, né, reais e diferentes, a gente cai na solução do primeiro caso. Então, a equação, né, geral do primeiro caso é essa. A gente tem as constantes que multiplica aqui por funções exponenciais. E aí, aqui está o M1 e o M2, que foi os valores que a gente encontrou. Então, é só substituir. Então, a gente encontra a nossa solução geral. Vamos fazer para esse outro exemplo. 9, derivada da segunda, menos 12, derivada da primeira, mais 4y igual a zero. Então, transformando aí para a equação característica, ela vai ficar com essa carinha. E aí a gente vai resolver por Bhaskara. Então, a gente pega a equação de Bhaskara e aplica aí os coeficientes. Então, A é 9, B é menos 12 e C é 4. E aí a gente vai fazer essa equação aqui duas vezes. Uma com sinal de mais e a outra com sinal de menos. Resolvendo, então, a gente consegue encontrar que as duas respostas deu 2/3. Então, raízes iguais. Quando as raízes são iguais, a gente usa o método do caso 2, que a gente viu anteriormente, que é C1 multiplicado pela função exponencial, C2 vezes x vezes a função exponencial. Então, aplicando o M1 e o M2 que a gente encontrou ali, a gente fica com essa solução geral aí da nossa EDO de segunda ordem. Terceiro caso. Então, a gente tem 5y duas linhas, mais 3y' mais 5y igual a zero. Então, montando a equação característica, a nossa equação de segundo grau, ela vai ficar desse jeito. Então, A igual a 5, B igual a 3, C igual a 5. A gente aplica em Bhaskara os valores ali que a gente encontrou e resolve M1 e M2, um para cada sinal. Agora a gente vai ver que ficou um valor negativo aqui dentro da raiz. Então, no conjunto dos números reais, a gente não teria resposta, então a gente tem que trabalhar com números complexos. Então, para eu poder tirar esse negativo daqui de dentro, eu coloco o número imaginário i. Lembrando que i, ele é a raiz de menos 1. Então, eu consigo colocar esse i aqui. E esse 10 que estava aqui, eu coloco, como ele está dividindo tanto a raiz quanto 3, eu posso montar duas frações, tanto uma menos 3 sobre 10, quanto raiz de 91 sobre 10. E aí a gente tem que fazer isso duas vezes, uma com mais e uma com menos. Então, e aí o que acontece? A gente viu que caiu nessa parte de número complexo, então a gente tem que usar a terceira solução, né, do que a gente viu, que é do caso 3. Então, ela genérica é desse formato. E aqui vocês podem ver que ele aparece um número A e um número B. Esse número A e o número B são os valores que estão na solução do M1 e do M2. Então, esse 3 sobre 10 aqui, ó, é o A. E esse raiz de 91 sobre 10 é o B. Então, quem tiver com o número imaginário é B. O outro número que ficou ali sozinho é
A. Então, a gente vai pegar esses valores e vai colocar no valor do A e do B. Então, o menos 3 sobre 10 fica aqui, né, nessa parte de fora, e lá dentro do cosseno e do seno, né, raiz de 91 sobre 10. Percebam que o i não vai, tá? É só o número que acompanha o i. Então, essa aí fica como sendo a nossa solução geral aí da nossa equação. Vou deixar esse exercício aí como tarefa para vocês, então resolvam aí, coloca a resposta que vocês encontrarem aí nos comentários, e assim a gente termina o vídeo. Obrigado por ficarem até aqui, curtam, compartilham, assinam no canal, e é isso, valeu galera, até a próxima.